Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui mais uma vez, vendo pastor Moisés, pastora Denise, todos os irmãos e irmãs, e na ocasião meditar em como defender a fé em tempos pós-modernos, foi o tema que sugerimos. Eu mandei aí esse material, chegou aí, os slides, porque tem umas informações que eu queria que a gente compartilhasse juntos, tá bem? Há um texto no meu coração que é Salmo 11 e o verso 3. É uma pergunta, e essa pergunta ecoa ainda hoje em nossos dias. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Nenhuma edificação se sustenta sem fundamento, sem base. E o mundo está entrando em colapso justamente porque há uma grande parte da sociedade que busca minar e remover fundamentos. Inclusive, para esse mundo hoje, principalmente ocidental, um termo que pode ser considerado um xingamento, mas que para nós não é, mas quando se quer xingar talvez um grupo que gosta de fundamentos, se chama essa pessoa ou esse grupo de fundamentalista, não é? Essa palavra se tornou um xingamento, mas nenhum crente, nenhum cristão deve se entristecer quando for chamado de fundamentalista. Às vezes, porque a linguagem é uma coisa terrível, não é? A palavra, ela tem, às vezes, um caráter polissêmico, ou seja, vários significados. E, às vezes, o irmão, ao ouvir isso, até querendo se defender, diz, não, eu não sou fundamentalista. Mas, quando alguém nos chamar, é bom, porque reconhece que há um grupo na terra que está firmado em fundamentos. Fundamentalista é uma pessoa que reconhece a necessidade de fundamentos. E quando se remove fundamentos, o salmista aqui, Davi, pergunta, o que é que o justo pode fazer? A pergunta é retórica. A resposta seria nada. E nós estamos vivendo um momento onde três pilares, né, que construiu essa sociedade ocidental, que é o direito romano, a filosofia grega e a teologia judaico-cristã. Então, isso fundamentou o mundo ocidental, a construção da civilização ocidental. E se busca destruir esses fundamentos, principalmente o fundamento espiritual, onde está embasada a nossa teologia, a nossa visão, que vem, é claro, das Escrituras sagradas, não é isso? E aí eu preparei os slides justamente para a gente poder trabalhar, junto com vocês, algumas orientações, como defender a fé em tempos pós-modernos. Já tem um grupo aí que estuda, né, os tempos e diz que nós não somos nem mais pós-modernos. A pós-modernidade já está ultrapassada. E o que vem depois disso é um colapso, não é isso? Nós não temos dúvida que, do ponto de vista bíblico, nós estamos na última hora. Eu sei que, teologicamente, todo o período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, biblicamente, todo esse intervalo é considerado últimas horas, últimos tempos. Mas, mais do que nunca, o nosso relógio se aproxima da meia-noite, não é? Eu creio nisso e nós devemos continuar crendo, é claro. Há pessoas que não, que acreditam que ainda está muito longe a consumação das coisas, mas nós que estamos firmados na palavra, estamos vendo os sinais e Maranata, que é a canção e oração que perdura ao longo de toda a história da igreja, também está em nossos lábios. E a gente sabe que a tendência, do ponto de vista humano, é que o quadro piore, para que, evidentemente, Deus venha consumar os séculos e finalizar o plano da redenção. Mas quando a gente fala de pós-modernismo, ou pós-moderno, a gente tem aí uma gama variada de definições. Eu botei essa figura aí, para de maneira didática, sem muito arrudeio, dar a minha definição de pós-moderno. Porque ao olhar para essa figura, eu pergunto aos irmãos, o que é que vocês estão vendo aí?
Isso é a definição de pós-modernismo. Há um concurso de artes na Inglaterra, isso aconteceu na virada do milênio, e muitas pessoas participam, fazendo gravuras, pinturas, peças de artesanato, né, de artes plásticas, e uma mulher se candidatou, ela gostava de pintar, e ela se candidatou para participar desse concurso de arte pós-moderna, e pegou lá a sua aquarela, pegou lá o material para fazer a pintura, e tinha um bebê em casa de pouco menos de 2 anos, e ela foi fazer alguma coisa na cozinha. Quando voltou, o menino tinha se apropriado do material todo e feito lá a brincadeira dele, a bagunça. A mãe, ao invés de ficar chateada, irada, ela não tinha como providenciar outro material, porque estava já no fim do prazo da entrega dos artigos para o concurso. Para não se irar com o filho e nem perder a oportunidade, ela disse: sabe uma coisa, eu vou submeter o trabalho assim mesmo. E foi submeter o trabalho, aquela aquarela, era algo parecido com isso. E quando saiu o resultado, ela nem acompanhou, as vizinhas ligaram lhe parabenizando. Rapaz, está aparecendo aí você nos jornais, o seu nome, você é uma grande artista. Ela disse: eu de quê? Sua obra foi selecionada como a melhor obra. E ela entraram em contato, ela foi lá, recebeu o prêmio, e no dia lá os jurados, cada um fazendo a sua análise do eu lírico, do que tinha percebido na história e tudo mais. Isso é um caso real. E a jornalista foi lá e disse: queremos ouvir a autora agora. Não é? Qual é a mensagem que você passou nesta grande obra que estamos todos maravilhados? Ela disse: olha, a verdade é que quando eu fui na cozinha, o meu bebê de 2 anos mexeu em tudo, deu no que deu, e eu submeti a obra assim. Ficaram todos envergonhados. Então, uma das características da pós-modernidade é a falta de sentido. No sense. Falta de sentido. Falta de fundamento. Falta de orientação. Isso marca a pós-modernidade ou a ultramodernidade. Meus irmãos, vamos lá avançar mais um pouco. Eu coloquei aí, eita, ficou bem pequeno, uns alertas da Rua Azusa, bem conhecido, né, quando a gente estuda o movimento pentecostal, aquele ressurgimento de avivamento que aconteceu ali na América do Norte. E há uma obra que foi escrita, e um dos pioneiros deste movimento, de maneira profética, veja, há mais de 100 anos, Deus usou aquele homem, eu me esqueci agora o nome do autor, mas amanhã eu cito, e na sua palavra profética, que veio registrada no livro, ele disse que nos últimos dias, na virada do século, nós íamos viver uma ênfase exagerada em poder em vez de justiça. Uma ênfase exagerada em louvor a um Deus que não se ora. E uma ênfase exagerada nos dons espirituais em vez do senhorio de Cristo. Foi profético, eu digo, porque nós já estamos vivendo isso. Nós somos pentecostais e nós sabemos que há uma ênfase exagerada no poder ao invés da justiça. E uma palavra recorrente no Novo Testamento é justiça. Jesus diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de poder. É isso? Não. Que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Jesus diz em Mateus 6 também: buscai o reino de Deus e o seu poder. É isso? Não. O reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, diz que nós somos renovados em Cristo para viver agora uma vida de santidade e poder. Não, santidade e justiça. Então, a justiça de Deus, não é, operada em Cristo, por meio da fé, é base do Evangelho. Mas nós vivemos uma ênfase no poder, né? E aí a gente vê que isso é um discurso pós-moderno também. Porque o pós-modernista gosta muito da expressão empoderamento. Veja, viu, irmãos, como as coisas acontecem. Também nós vemos muita gente louvando a um Deus que não conhece. Porque há um Deus que não se tem intimidade. Porque não se lê Bíblia, nem tem vida devocional. Participa do louvor como um ato cultural, musical, estritamente musical. O entretenimento, mas louvor a Deus é devocional também. A gente sabe a quem está cantando, sabe o que está cantando.
É por isso que em muitos ambientes de culto pentecostais, o tipo de música que se usa no ambiente de culto é extremamente repulsivo. Por Deus. Por quê? Porque está se louvando um Deus que não se conhece, um Deus com quem não se conversa, um Deus que não é ouvido pela sua palavra. E também, infelizmente, uma exacerbação do mau uso dos dons espirituais, causando aí toda a sorte de escândalo para a igreja pentecostal. A igreja pentecostal, todas as igrejas que creem na atualidade dos dons, como eu, como os irmãos, nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Mas pelo mau uso, em muitos lugares se defende que o uso seja tolhido. Mas há uma frase de um pastor assembleano, Silas Daniel, que tem algumas obras, né, que servem ao mundo pentecostal, a teologia clássica pentecostal, e ele diz que o abuso, é até um ditado, né, um abuso não tolhe o uso. Então, em muitos lugares, se preferiu não se adotar os dons espirituais, cessar a manifestação dos dons por causa do abuso ou do mau uso de um ou de outro. E quando nós vemos o abuso, devemos usar isso de maneira didática, até para aprender como não usar os dons espirituais. E aí nós temos também outro problema no meio pentecostal: supervalorização dos dons espirituais em detrimento do fruto do Espírito. Lembrando que o que vai levar a igreja para o céu, o que vai nos levar para a presença de Deus na eternidade, não são os dons espirituais, mas é o fruto do Espírito, né? Porque os dons vão passar, eles ainda estão em pleno uso, mas eles vão cessar quando o que é perfeito, não é isso? Vier, o que é em parte será aniquilado. Ali em 1 Coríntios 12, 13, melhor falando. Os cessacionistas dizem que isso que é perfeito, que Paulo disse, que viria e ia aniquilar o que era em parte, foi o fechamento do cânon. Quando os livros da Bíblia foram completados e o cânon bíblico foi fechado, então os dons não têm mais uso. Mas nós não cremos assim, nós cremos que o que é perfeito é se referindo ao retorno de Cristo. Então, quando Cristo vier, de fato, a perfeição se dará conosco, na última etapa da salvação, que é a glorificação. Aí depois, evidentemente, não tem necessidade mais dos dons. Mas vamos seguir aí, que tem muita coisa para falar, e eu quero aproveitar e remir o tempo. Aí, queridos irmãos, eu peguei essa frase, aí é de um companheiro cessacionista, né? Mas é muito interessante o que ele escreve. Para que se tenha uma noção geral do quadro da igreja dos últimos dias, precisamos lembrar que hoje encontramos a teologia da prosperidade, a unção do riso, o apostolado, o louvorzão, cultos de libertação, pastores que urinam em postes, com seus helicópteros, ungem cidades jogando litros de óleo em atos proféticos, que cobram para orar e proferir bênção, que propagam o ecumenismo, que ousam dar ordens a Deus, que ensinam a revolta, que judaizam a igreja. Encontramos pastores neófitos, despreparados teologicamente, e que promovem os mais variados movimentos, que dizem ter ido ao céu e ao inferno, propagando campanhas espíritas e cabalísticas, numerológicas e astrológicas, e que ungem até os órgãos genitais de seus membros e dizem saber o dia da volta de Jesus Cristo. Se entrar na internet, você vai ver de tudo isso. E para o mundo, isso é evangelho. Para o mundo, isso é igreja evangélica. Felizmente, para o mundo, essa é a imagem que é propagada nossa. Então nós, como igreja da última hora, precisamos fortalecer o conhecimento bíblico, a vida devocional com Deus, a manifestação de dons espirituais, para defender a fé em tempos onde a moda é não ter fé. E evidentemente, aqueles que têm contato com a fé, dizem, eu não preciso porque essa fé aí, ela é ridícula, ela é uma palhaçada. Então nós precisamos manter a pregação do evangelho genuíno, entregando a Deus um culto sincero, reto, equilibrado, para que sirva de testemunho para os não crentes, para os contradizentes, e ao olhar para a igreja eles reconheçam o senhorio de Cristo. Não é isso, irmãos? Porque ao passar do tempo, a tendência é que se desmorone todos os fundamentos. E a única instituição na terra que até o fim vai sustentar fundamentos é a igreja. Por isso que toda sorte de perseguição tem se aumentado com a igreja,
principalmente a perseguição ideológica. E ainda que a gente se junte para eleger somente representantes da nossa fé, ainda que a gente se junte para fazer protesto ou qualquer outra coisa, também a gente sabe que para a igreja está reservado um tempo de perseguição. O Senhor Jesus deixou claro que por amor dele seríamos odiados, injuriados e falariam toda sorte de maledicências para nós, por causa do amor que nós temos a ele. Mas assim como os servos profetas anteriores tiveram seu galardão, porque perseveraram na fé até o fim, a igreja também está reservada a coroa da vida, não lhe será tirada, se evidentemente nós perseverarmos até o fim. Então, queridos irmãos, como é que a igreja persevera? Conhecendo a palavra, proclamando a palavra, praticando a palavra e amando a palavra, como o Salmo 119, que é o caminho da verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade não está no feijão do milagre, não está no chocalho da bênção, no banho da água benta. A verdadeira prosperidade está no Salmo 1, quando compara o ímpio com o justo. E o justo é comparado àquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. A sua folha não cai, não é isso? Dá o fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. A verdadeira prosperidade está na palavra de Deus, na obediência à palavra de Deus. Então nós precisamos, claro, fortalecer o nosso relacionamento com ela, tá bem? Mas como é que o mundo vai trabalhar para lutar contra os fundamentos? Usando um sistema que já está aí em pleno exercício e aparece de maneira profética em Apocalipse 17 e 18, de maneira figurada, denominada de grande prostituta, a Babilônia. João recebe a revelação escatológica de Deus em 17 e 18 de Apocalipse, e Deus mostra a ele um sistema que nos últimos dias estará dominando o mundo. E que sistema é esse? É o sistema babilônico. No capítulo 17, verso 1, chamada de grande prostituta, é-nos dito que ela está sentada sobre muitas águas. E o que representa essas muitas águas? As nações, as multidões. Irmãos, a igreja não vai se tornar, ela já se tornou minoria. Minoria. Minoria na faculdade, minoria no trabalho, minoria na família, não é isso? E por isso que nós somos chamados de toda sorte de coisa. Por quê? Porque o sistema babilônico já se disseminou e está muito bem aparelhado. O sistema babilônico está nas escolas, na academia, nas repartições públicas, nas instâncias elevadas federais, estaduais, municipais, não é isso? A gente tem um aparelho ideológico, militante, instalado em todas as esferas. Está dentro da igreja. E gente de seminários teológicos. Digo aos irmãos, eu sou professor, eu sou líder de EBD, os irmãos sabem, está dentro da EBD, com alguns professores infiltrados. O inimigo tem conseguido infiltrar os seus instrumentos, muitas vezes, até dentro da igreja institucional. Não na igreja organismo, a noiva, é claro, mas dentro da igreja institucional. Pessoas que beberam certas águas, barrentas, salobras, e querem trazer para o seio da igreja, não é isso? Só que na igreja há uma frente de resistência, é claro, por causa do discernimento que nós temos no Espírito e no conhecimento da palavra. Mas a grande meretriz, a Babilônia, o sistema mundano, ele está dominando tudo. Dominando os comerciais, de carro, sabonete, de margarina, não é isso? Dominando a música, dominando a cultura, a arte. O mundo está corrompido porque está dominado pela grande prostituta que é a Babilônia. O verso 3 é-nos dito que ela está coberta de nomes blasfemos e que tem 7 cabeças e 10 chifres. Cabeça fala de mentalidade e chifre fala de poder. Tudo são números e termos simbólicos. 10 fala de uma completude, 7 também. Isso significa que eles têm pessoas inteligentes, pensando, articulando, trabalhando. E tem gente com poder, gente que assina, gente que carimba,
gente que faz esse sistema funcionar na terra. E nós, ao olharmos para tudo isso, podemos nos sentir um nada. Só que, enquanto eles têm a grande meretriz lhe dominando, nós temos o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo vivo, poderoso e soberano, que está sentado à direita do Pai, e que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E que livro é aquele? É o livro da história do mundo, que ninguém tem poder para consumar a história, porque todo homem entra para a história, mas nunca vai ser maior do que a história, porque todo homem tem um início e tem um fim. Alguns homens que não queriam deixar que a sua história se acabasse, criaram dinastias, que é passar o seu poder para os seus descendentes, mas até as dinastias desaparecem. Onde estão as dinastias egípcias, babilônias, persas, romanas, gregas? Desapareceram, foram pulverizadas no tempo. Mas Daniel viu uma pedra que se destacou do monte, veio rolando, bateu naquela estátua que representava os poderes da terra, e a estátua caiu. E quem era aquela pedra? A rocha angular, a pedra angular, a pedra eterna, a rocha dos séculos, Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos. Então, ao olhar para esse cenário, não devemos desanimar. Não devemos nos inferiorizar, porque maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Esse sistema babilônico pós-moderno, o versículo 6 diz que é responsável por derramar sangue dos santos, ou o sangue dos mártires, não é isso? Aqui no Brasil não, que aqui é perseguição ideológica, mas Ásia, África, nós temos uma grande quantidade de gente inocente derramando sangue por causa da fé cristã, não é isso? Muita gente sendo sacrificada pela fé cristã. E a gente vê nos noticiários, porque a gente pesquisa muito. Você não vai ver nenhum documentário na Rede Globo falando sobre os milhões de crentes que morrem por ano, não é? Nós temos, por exemplo, o site de Missões Mundiais, Portas Abertas, onde nós podemos ter dados mais precisos. Mas as grandes mídias, os grandes jornais do mundo não vão falar sobre esse assunto, porque esse assunto não interessa a ninguém. Só interessa a igreja. Não é isso? Ninguém está preocupado com a igreja. Só quem está preocupado com a igreja é o dono da igreja. Mas ele sozinho dá conta. E nós vamos observar que esse sistema, no verso 10, é nos dito que dele vai surgir quando ele fala aqui, olha, são também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu. Quem é esse que não surgiu ainda? É o anticristo. Então, o sistema babilônico, o sistema pós-moderno, cultural, político, financeiro, religioso, está sendo preparado para recepcionar o governo do anticristo, né? Que a influência dele já está trabalhando. Só falta ele ser entronizado, digamos assim. E qual é o grande foco desse sistema babilônico? Verso 14. Contra quem eles batalham? Guerrearão contra o Cordeiro. Esse sistema, irmão, ele não luta contra nós. Esse sistema busca lutar contra o Cordeiro. Mas o que é que João diz no verso de número 14? Mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então não é montando uma ONG, não é elegendo todos os conselheiros tutelares que a gente puder, não é elegendo todos os síndicos de prédio que a gente puder crente. Não vamos eleger todos os síndicos de prédio crente para vencer a Babilônia. Quem nos dará a vitória é o Cordeiro, que foi morto, mas ressuscitou. Ele é poderoso para nos dar vitória, não é? A nossa vitória não vai vir através de influência política, a nossa vitória vai vir através de uma ação sobrenatural, que é a ação do Senhor Jesus vivo e ressurreto, tá bem? Pode passar à frente. Esse sistema, ele começa a ser implantado e hoje usa uma ferramenta que é a ferramenta do campo das ideias. Esse sistema não é implantado com armas, esse sistema não é implantado com bombas, esse sistema é implantado com ideias. E os irmãos sabem que
há duas correntes que servem também a essa implantação do sistema, e uma delas é o comunismo. Porque uma das ideias centrais do comunismo é a abolição da ideia de Deus. Não é isso? A gente já conhece, aí não vou nem perder tempo explicando o que é o comunismo. Mas há duas coisas interessantes no comunismo. E duas pessoas que são fundamentais no estudo desse sistema de poder, que é Lenin e Gramsci. Lenin e Gramsci propunham a mesma coisa, só que com métodos diferentes. Qual era a frase capital do pensamento de Lenin? Vamos tomar o poder que a gente obtém a hegemonia. Gramsci inverteu e disse, vamos tomar a hegemonia que a gente ganha o poder. Então Lenin queria tomar a hegemonia usando o poder. Revolta armada, luta de classe, aquela coisa toda. E a gente viu que falhou na própria Rússia. A própria ideologia leninista falhou na própria Rússia. Então o mundo ocidental percebeu isso e disse, olha, não adianta querer implantar a hegemonia usando arma. Vamos usar os postulados de Gramsci. Gramsci diz que a gente consegue tomar um povo todo, ter a mente e o coração deste povo todo, se a gente conseguir controlar a hegemonia. Se a gente tiver a hegemonia dos pensamentos, da cultura, a gente vai chegar no poder rapidinho. Então, na virada do milênio, é isso que nós estamos vendo ser implantado no mundo ocidental. É um jogo de palavras, um jogo de discurso, que se a igreja não vigiar, até ela entra, para que justamente se tome todo o poder mundial. E como é que se começa esse jogo? Primeiro, lá em cima, no quadro conceitual, com a frase, Deus está morto. Deus não existe. Deus é uma invenção humana para o homem se ocupar nas horas vagas e para fugir dos seus problemas. Por que destruir a ideia de Deus? Porque a ideia de Deus traz a ideia de algo absoluto. E o mundo pós-moderno odeia, rejeita, não suporta a ideia de absolutos. A verdade não é absoluta, a moral não é absoluta, a espiritualidade não é absoluta, e o contrário de absoluto é o que, irmãos? Relativo. Então, o mundo está embasado numa grande relatividade. E aí nós vamos ver dois caminhos que vão ser tomados para se implantar essa hegemonia na Terra. Primeiro é um relativismo epistemológico, não se assuste com os nomes, a gente vai explicando. Pois é, porque é muita coisa assim, mas calma. E o relativismo semântico. Relativismo epistemológico. Episteme é conhecimento. Então, o que é que eles querem dizer com relativismo epistemológico? É que o conhecimento é relativo. Cada um vai ter um saber. E o relativismo semântico fala de linguagem. Ou seja, as palavras também são relativas. Elas podem significar qualquer coisa, inclusive nada. Vamos começar a trocar em miúdos. Como é que eu vejo o relativismo epistemológico hoje em dia? É porque a maioria dos pais não acompanha as tarefas do filho. Não vai na escola, não procura saber o que ele está estudando. Mas quando a gente vai fazer lá um curso de licenciatura ou de pedagogia, lá nas primeiras disciplinas, a gente já conhece logo duas correntes pedagógicas. Construtivismo e tradicionalismo. E se implanta uma ideia de que a corrente pedagógica tradicional é ultrapassada, é engessada, é mecânica e não deve ser usada. E a corrente construtivista é perfeita, é boa e deve ser utilizada. O que é a corrente tradicional? É a corrente da tabuada, decorar as capitais de cada estado do Brasil, né? Essa é a corrente tradicional. É redação, é copiar para ter uma caligrafia boa, entende? É perguntar quem descobriu o Brasil, quem proclamou a República. Essa é a educação tradicional. Escreva 10 vezes aqui a letra A, caligrafia, caderno de caligrafia. Isso é educação tradicional. A educação construtivista, o professor não é o centro, é o aluno. O professor é um mero facilitador do conhecimento. Não, olha, veja, não existe certo ou errado. A resposta é um ponto de vista pessoal.
Aí eu vou colocar um miúdo. Tem professor aqui de escola que sabe, professor. Chegou um tempo que a gente não podia mais agora nem usar caneta vermelha para corrigir uma atividade, porque era constrangimento para um menino de 5 anos de idade. Nunca que um menino de 5 anos de idade vai entender que a cor vermelha é um constrangimento, porque isso é um relativismo semântico, e a criança não sabe nem o que é isso. Mas muitos pais, por não acompanhar, foram aceitando isso sem perceber o que a sociedade estava criando. Professor de matemática sofre muito, porque nós sabemos que nas ciências, existem as ciências humanas, né? E as ciências duras. Por que elas recebiam esse nome? Porque eram exatas, não tinha conversinha, né? Numa aula de literatura, aí lê uma poesia, faz aquela roda de conversa, o professor pergunta a cada aluno o que ele está pensando, o que ele entendeu. Mas uma aula de cálculo, não tem muita conversa não, meu filho, é fazer o cálculo e pronto. Mas no relativismo epistemológico e semântico, até a matemática foi golpeada. 2 mais 2 não é 4 não, isso é relativo. Pode ser 5, pode ser 3,5, pode ser 4 ao quadrado, depende do ponto de vista de quem calcula. E muitas pessoas foram aceitando isso, pensando que isso era ser moderno, ser pensante e ter cultura. E aí a coisa continua seguindo. Por exemplo, no relativismo semântico, gera um relativismo textual que vai dar no famoso pluralismo, e eu botei lá no pontinho que a gente está vivendo agora, que surgiu agora, mas a projeção disso, o planejamento disso, melhor falando, já vem de dezenas de anos atrás, surgiu agora, mas já estava sendo planejado lá atrás. Linguagem neutra, o famoso todes, elo. Veja que loucura, irmãos. E tem gente pensando que isso é ser moderno. Isso é ser desconstruído. É perder os fundamentos de uma sociedade que está caminhando para um lugar que nem ela sabe aonde vai dar. Esse construtivismo semântico e esse pluralismo, onde se usam as palavras para se tomar o poder. Você hoje não pode chamar uma mulher de mulher se ela de repente quiser ser chamada de homem. Isso pode dar cadeia. E evidentemente as pessoas foram aceitando isso para não querer se comprometer, para não querer sofrer a cultura do cancelamento, e muitas pessoas não concordam, mas ficam silenciadas. E aí uma minoria implanta uma ideia que se torna hegemônica, e todos, concordando ou não, passam a utilizar aquela linguagem, e aquela ferramenta se torna uma ferramenta para tomar o poder. De maneira que daqui a pouco, se a gente não vigia, até dentro de um culto, a gente vai ter dentro de um ambiente confessional, amparado por uma Constituição Federal, a gente tem que se dirigir a uma pessoa de uma maneira que a gente não crê, mas é de acordo com a cosmovisão dela. Então, a pós-modernidade foi implantada no campo das ideias e no campo das palavras. E isso não ficou só lá fora, não. Entrou aqui dentro. Porque o relativismo epistemológico diz que o conhecimento é relativo. A psicologia, a mentalidade é relativa. E desemboca no relativismo moral. E o que é relativismo moral? É não aceitar que existe definido um certo e um errado. O certo ou errado é uma questão de ponto de vista. Só que isso é um grande problema, porque Deus é Deus de absolutos morais, porque Ele é a fonte desses absolutos. Deus não tem, Deus é justiça. Deus não tem, Deus é amor, não é isso? Deus não tem, Deus é santo, ele não tem santidade, Ele é a própria santidade, não é isso, meus irmãos? Deus é a própria fidelidade. Jesus não disse assim, eu sou verdadeiro, Jesus disse, eu sou a verdade, lá em João 14. Ele não disse, eu sou uma verdade, não é? Ele não usou o artigo indefinido, ele usou o artigo definido, eu sou a verdade, o caminho, a vida. Jesus, irmão, destruiu o ecumenismo e o pluralismo religioso, que diz, todos os caminhos levam a Deus. Em João 14, Jesus disse, não, eu sou o caminho. Para o Pai, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pode ir para Meca, para Guadalupe, para Fátima,
pode ir para o Gange, para Varanasi, mas para o Pai, para a eternidade, para a vida abundante, somente por Cristo. Aí o que é que o mundo diz? Isso é exclusivismo. Você é intolerante. Você é fundamentalista. Mas é porque eles não creem em absolutos morais. E Deus não suporta relativismo, viu, irmãos? Não é a igreja que não suporta, é Deus que não suporta o relativismo. Lá em Isaías 5, versículo 20, eu queria que os irmãos lessem uma vacina de Deus contra o relativismo moral. E se é contra o relativismo moral, é contra todo tipo de relativismo. Vamos ver Isaías 5 e 20? Olha, se alguém pudesse ficar em pé e ler, seria bom. Eu agradeceria. Não, um irmão só. Desculpe aí. Um irmão ou irmã que queira ler em voz alta para todos nós. Para me ajudar. Obrigado. O que é isso? Relativismo. E a gente aprendeu lá no departamento infantil que quando Deus começa uma palavra profética com essa expressãozinha ai, é ai mesmo. Sai da frente, sai de baixo, que a marretada de Jeová é forte. Deus está dizendo ai daqueles que promovem o relativismo, que chamam as trevas de luz e as luzes de treva. Veja o que ele diz na boca de Isaías no verso ainda 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Esse relativismo, esse subjetivismo, onde a minha opinião é a verdade, ou seja, a verdade ela não é externa a mim, ela é interna, porque ela não depende da realidade para o pós-modernismo. Para o pós-modernismo, a verdade não tem nada a ver com a realidade, ela tem a ver com o ideal. Então, quantas vezes você não vai ouvir alguém falar na faculdade, lá no trabalho, alguém da sua família, mas esta é a minha opinião, não é assim? Mas eu penso assim, como se o umbigo daquela pessoa fosse o centro do universo, e tudo te rondasse ao redor daquilo dali. Isso desembocou também no relativismo teológico, onde interpretação de certas pessoas se torna a verdade acima do que o autor disse. Porque isso é costume lá fora. O autor, ele perde a autoria da música. Porque o intérprete é que determina o que o autor está querendo dizer ou não. Mas com a Bíblia não é assim não, irmão. Tem muita gente querendo ser intérprete com mais autoridade do que o autor. E o autor, ele é tão maravilhoso que ele nos deu um tradutor, que é o Espírito Santo, um iluminador, para quando a gente lê, o Espírito Santo chega, porque a Bíblia não é um livro de Shakespeare qualquer, de Dom Casmurro, né, Machado de Assis, não é uma mera obra de arte, é um livro espiritual, e deve ser lido com as lentes do Espírito Santo. Como é que crente lê a Bíblia? Vai ler a Bíblia, Senhor, abre a minha mente, esclarece o meu entendimento, fica comigo aqui, Pai. É tanto crente que manda mensagem para mim, irmão, eu leio, não entendo nada, porque tu está lendo só. Ah, mas é para ler com quem? Eu digo, tu não sabe não. Mas como é que eu vou ler com alguém? Eu digo, tu não sabe não com quem tu deve ler. Não, eu pensava que lia só. Eu digo, não, tem que ler com o tradutor. Quem é ele? Eu digo, o Espírito Santo abençoado. Chama ele que ele vai descobrir os tesouros, revelar as riquezas da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem muito guru aí, gospel, muito guru pentecostal, não é? Que ele abre a Bíblia e ele quer entender e dizer as coisas da maneira que ele pensa. Só que Pedro, escrevendo uma das suas epístolas, ele nos ensina que a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação. Não é de particular interpretação. Mas, evidentemente, essa profecia que foi dada para o nosso crescimento espiritual, ela deve ser absorvida, apreendida,
é claro, pela presença de Deus, através daquilo que o Espírito Santo nos mostra. E Pedro, escrevendo a primeira epístola, capítulo 3, e versículo de número 15, interessante que Pedro não foi um dos doutores da igreja. Paulo foi, Apolo foi, Pedro não. Pedro, lá em Atos 4, nos dito que o Sinédrio disse: que homens é esse? Que estão pregando com essa eloquência, porque eles são indoutos e sem letras. Fosse hoje assim, um semi-analfabeto, digamos. Claro que Pedro sabia ler e escrever, até porque para o comércio, para a pesca, eles tinham que saber dominar isso. Mas ele não era doutor em teologia, mas tinha o poder do Espírito, não é isso? E foi este Pedro que disse lá em 1 Coríntios 3, verso 15, eu estou com a nova versão internacional: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Todo crente tem a obrigação de saber a Bíblia. Porque quando alguém lhe perguntar o motivo da sua fé, você tem que explicar baseado em Bíblia. Não é dizendo, não é porque teve um dia que eu me arrepiei todo. Olha, você tinha que estar lá. Aquele arrepio foi a prova de que Deus é na minha vida. Eu senti um abano de uma asa de um anjo. Eu não vi, mas eu sentia ele abanando aqui. E aquilo foi a confirmação de Deus. A fé de um crente não pode estar firmada em abano de asa de anjo, em visita ao inferno. Não, porque eu fui no inferno. Irmão, eu não quero nem ver o inferno. Se for para fazer uma visita, eu quero fazer no céu. Eu dispenso. Deus nunca me leve lá. Eu não quero ir lá nem de visita. Mas tem gente escrevendo livro e oferecendo curso. E tem gente que paga para aprender como é o inferno. Então vai para lá. Se está aprendendo, já como é, porque vai para lá. Já quer se ambientar. Hein? Quando a palavra de Deus nos orienta que a nossa fé deve estar fundamentada na palavra. A razão da nossa esperança deve estar na palavra. E quando alguém perguntar, dizer, olha, eu vou dar o zap do meu pastor, é um homem muito conhecedor, o meu professor da EBD, não, quem tem que falar é o irmão, quem tem que falar é a irmã. Eu até sempre digo lá, quando eu estou dando os cursos, a síndrome de Chicó, ou é João Grilo, que quando perguntava, como foi? Não sei, só sei que foi assim. Então tem crente que é assim, você vai perguntar alguma coisa da Bíblia, não sei, só sei que é assim. É mistério. Mistério não, foi revelado. Foi revelado, está nas Escrituras. E você tem que saber. Amém, irmãos? Então, nós estamos falando de um tempo onde não ter conhecimento, ou ter um conhecimento corrompido, adulterado, degenerado, é moda. Então, nós temos que, mais do que nunca, prezar por este conhecimento sólido das Escrituras Sagradas, lembrando, como disse o apóstolo Pedro, que ela não é de particular interpretação. A gente não escolhe, não, é meu ponto de vista, muito cuidado com esse negócio de ponto de vista em relação às Escrituras. É sempre bom procurar os homens de Deus, as mulheres de Deus, para que possam, evidentemente, entender o que está falando. Agora veja, vá aí a segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Pedro é sensacional nesse assunto. Capítulo 3 e o versículo de número 15, ele fala que Paulo, com a sabedoria de Deus, escreveu algumas cartas, E diz assim no verso 16, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Veja, ele reconhece. Eu sei que tem parte da Bíblia que a gente não entende na primeira vez que lê. É verdade. As quais os ignorantes e instáveis, como é que está aí na Bíblia de vocês essa palavra para ignorante e instável? Os que não têm instrução, olha, deturpam, torcem, adulteram, destroem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, esse relativismo textual, conceitual, mental, está dentro da igreja às vezes, no nosso discurso. Pegando textos proferidos por Cristo e distorcendo para a sua própria interpretação. Por exemplo, pessoas que não têm compromisso com a palavra. Você não pode falar nada que ele diz assim, não julgueis para não ser julgado. Disse Jesus. Entendeu? Eles fazem questão de dizer, disse Jesus. Você não pode me julgar. Só que essas criaturas não leram João 12. Quando Jesus diz assim, queridos, não pense que eu vim julgar o mundo. Porque eu não vim julgar o mundo. Aí eles pegam aquela parte A
Esse negócio de parte A, parte B não existe. Tem que comer o rolo todo, igual o profeta. Então, Jesus diz lá, não pense, não cuideis que eu vim julgar o mundo. Eu não vim julgar o mundo. Aí, olha aí, está vendo que Deus é amor? Só que Jesus continua, eu já tenho quem julgue o mundo. A palavra que eu vos tenho dito, essa há de julgar o mundo. Quando Jesus condena o julgamento, não é todo julgamento, é o julgamento hipócrita. É o julgamento do sujo, falando mal lavado. É o que tem a trave no olho, querendo tirar o cisco. Jesus condena esse julgamento. De uma pessoa que está em pecado, de uma pessoa que tem falhas gravíssimas e quer se colocar em posição para exigir uma prestação de contas de outro irmão. Esse tipo de pessoa realmente não pode entrar em posição de julgamento. Mas a Bíblia é um convite ao julgamento, ao juízo. Até porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, uma de suas cartas, diz que o homem espiritual discerne tudo. E discernir ali é uma mesma raiz sinônima de julgar. O homem espiritual julga tudo, analisa tudo e entende as coisas, entende? Então, esse discurso do amor, olha, veja como as palavras são usadas. Quais são as palavras desse relativismo, desse pluralismo que estão na moda? Amor, liberdade, democracia, sim ou não? Fraternidade, não é isso? Até na igreja hoje, um líder ele não pode tomar uma decisão, que ele diz, você é um tirano, você é um déspota. Cadê a democracia? Não tem democracia no reino, não. O reino dos céus não tem democracia. O reino dos céus é uma monarquia, e absoluta, viu? Não é monarquia parlamentar, não, com um rei que só aparece na festa de fim de ano, não. É monarquia absoluta. Ele está assentado no alto e sublime trono, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o régio dominador, nós somos os seus súditos, os seus adoradores, prostramos-nos aos seus pés, e a vontade dele é perfeita, a vontade dele é soberana, irmãos, e nós devemos nos encaixar na vontade do Senhor, não é? Mas esse pluralismo do pós-modernismo altera o discurso, às vezes até da pregação. Uma pregação que é atenuada, um evangelho que é moldado para ser mais palatável. Falar de inferno em alguns lugares é constrangedor. Há pastores que já orientaram os preletores da sua igreja, não fala do inferno não, do culto de domingo, porque a gente recebe muitos visitantes. Só que se a gente for para o Novo Testamento, estatisticamente, Jesus Cristo falou mais do inferno do que do céu. Sabia disso? Vocês sabem. Nos evangelhos, há mais referências de fala de Cristo do inferno do que do céu. Por que que Jesus falou tanto do inferno e mesmo do céu? Porque a coisa mais fácil é ir para o inferno. O que é que eu preciso fazer, irmão, para ir para o inferno? Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada, só precisa pecar. Só precisa fazer o que você gosta. O que a sua carne quer. Você vai para lá. Já o reino dos céus é tomado ou outra versão é tomado com violência. Não é violência contra os outros, é violência contra si mesmo. Matando a sua carne, mortificando o seu eu, anulando a sua vontade, matando este leão que quer lhe engolir por dentro todo dia. Senhor, me dá graça. Senhor, tem misericórdia, Deus. Eu quero ser santo, eu quero ser teu, eu quero chegar na eternidade, Pai. Livra-me de mim, liberta-me de mim. Temos feito essa oração? A gente pede libertação do mal olhado, do olho gordo, do invejoso. Me liberta do fofoqueiro, me esconde do traidor. Mas nós temos orado para Deus nos livrar de nós mesmos. Porque tem uns precisando deste grande livramento. Tem uns que o seu pior inimigo é o seu eu. É o seu eu que tem destruído. Mas a gente hoje vê um evangelho que diz assim: queridos, o Pai ama. O Pai te ama. Aceite-se. Você é assim. O Pai lhe entende que você é assim. Aceite-se. Mas o evangelho não é aceite-se a si mesmo. O evangelho é negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É o convite à renúncia para chegar na felicidade eterna. Não é isso, queridos irmãos? Então nós não podemos adulterar as escrituras sagradas, porque elas são absolutas.
Por isso que lá em João 17, eu queria que os irmãos abrissem, quando Jesus fala, eu estou falando ainda do relativismo de conhecimento e linguístico, que é uma das marcas da pós-modernidade que a igreja tem que vigiar para não cair. Lá em João 17, Jesus vai dar testemunho da própria palavra de Deus, na famosa oração sacerdotal. E no versículo 17, ele faz a famosa oração: santifica-os na verdade. Vamos repetir tudo junto? Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdadeira. É isso? Ele diz que a palavra é verdadeira? Não. Por que Jesus não diz que a palavra é verdadeira? Porque para eu dizer que algo é verdadeiro, eu tenho que submeter ao escrutínio da verdade. Para algo passar no teste e ser considerado verdadeiro, tem que ser confrontado com um padrão, com a pedra de toque, não é? Que vai conferir a integridade e o resto pode dizer, não, isso aí é verdadeiro. Então a palavra de Deus não passa pelo escrutínio de ninguém, ela é o próprio escrutínio. A palavra de Deus não passa pela análise de ninguém para ver se é certo ou errada. Ela é que analisa, louvado seja o nome do Senhor. Ela é essa espada penetrante que vai na divisão da alma e do espírito, não é isso, irmãos? Não é ninguém que vai penetrar nas escrituras, sondar as escrituras. Dizem até que Rui Barbosa, né, que foi um dos homens mais cultos e eruditos desta nação, e em um determinado momento da vida ele disse que ia estudar a Bíblia para provar contradições na Bíblia, e após estudá-la e lê-la, terminou confessando que verdadeiramente era a palavra de Deus, porque não encontrou nenhum erro. Mas não é porque ele disse que ela não tem erro, foi Deus esbofeteando o egocentrismo daquele cidadão. Tem um livro que eu amo, de Werner Kehrler, arqueólogo, ateu e alemão, viajava o mundo todo fazendo trabalho arqueológico, e de tanto ver esse negócio de Bíblia, ele disse, rapaz, olha, eu vou provar que esse negócio de Bíblia, isso não existe. Eu vou aproveitar os meus achados, eu vou fazer umas escavação ali no Oriente Médio, vou achar algumas coisas, aí vai ser facilzinho, e vou provar que a Bíblia não existe. Aí saiu, foi-se embora, pela região da antiga Pérsia, ali Irã, Iraque, os territórios bíblicos, né, do Antigo Testamento, e começou a achar um bocado de coisa. Cada achado virava um capítulo de livro. Cada achado, eu tenho esse livro, virava um capítulo de livro. Sabe o título do livro? Glória. E a Bíblia tinha razão. Olha, irmão, aquele livro é lindo. Ele termina dizendo, eu só quero dizer uma coisa, a Bíblia está toda certa. E não é porque ele disse que ela está, mas ele viu que Deus é Deus e a palavra dele está afirmada nos céus. Passa o céu, passa a terra, até a terra está mudando de lugar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Não é isso, irmãos? Então, quando Cristo diz que a palavra é a verdade, não é porque ela vai passar pelo escrutínio dos acadêmicos, dos filósofos, para saber se ela é ou não. É ela que sonda mentes e corações e diz quem está de acordo com ela ou não. Então, nós somos santificados de acordo com a palavra. Agora, quando eu adapto a palavra de Deus, aí eu não vou ser santificado, eu vou ser conformado. Diferente. E Deus nos chamou para ser conformados, nem deformados e nem reformados. Deus nos chamou para ser transformados. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele faz isso através da palavra. Quando a palavra de Deus entra na vida de uma pessoa, produz transformação. É o verdadeiro culto de libertação. É o culto onde a palavra, como martelo, está esmiuçando a penha dos nossos corações. Nós estamos sendo confrontados por ela. Porque a palavra não afronta, mas confronta. Não é isso? A palavra não gera ira, mas gera arrependimento. Não é isso, irmãos? Uma pessoa, quando ouve a palavra, lá em Atos 2, Pedro pregava uma palavra dura, mas ela não gerou ira, pelo contrário. Lucas, médico, né, diz que o coração dos ouvintes se compungiu. E a palavra técnica que Lucas usa é como enfiando um canivete, uma faca lá dentro. E aquela dor dilacerante é o que os ouvintes sentiram ao ouvir a palavra pregada por Pedro. Ou seja, o pecado deles incomodou
de maneira que perguntaram: o que é que a gente faz? E Pedro disse: arrependei-vos, crede no Evangelho. E 3.000 se entregaram para Cristo e foram batizados. Então, a igreja não deve conformar-se, mas deve continuar pregando o Evangelho da transformação. Porque, eu vou dizer algo aos irmãos, nós estamos vivendo um tempo de pluralismo, nós estamos vivendo um tempo de muita bagunça, mas também estamos vivendo um tempo de muita fome e sede de Deus. Pode observar. O próprio mundo está enojado consigo mesmo, de tanto ver as suas nojeiras e as suas baboseiras, de tanto dizer que Deus está morto, que Deus não existe, que a fé é algo de foro íntimo. A França, né, que viveu também tempos de avivamento, mas desde que aderiu os ideais da igualdade, liberdade e fraternidade, para um francês é um insulto você perguntar qual é a religião dele, em que ele crê. Para os não entenderem, por exemplo, é como você perguntar com que ele dormiu à noite. Numa sociedade francesa. É um insulto perguntar a alguém em que ele crê. Porque isso é algo muito pessoal, muito íntimo. Não deve ser perguntado. É um mundo que fecha as portas para Deus. Fecha a porta para o espiritual. Fica só com o material. E depois descobre que dentro de nós há uma necessidade que só o mundo espiritual consegue suprir. Como dizia Agostinho de Hipona: eu tenho um vazio do tamanho de Deus. Porque Agostinho se tornou um grande teólogo, mas no começo da sua vida, na juventude, era um prostituto, era um lascivo, e vivia de festa em festa, de boate em boate, digamos assim. E Mônica, sua mãe, que a igreja transformou em santa, a igreja romana, mas era uma mulher de oração, e ficava orando: Deus, marca um encontro com aquele menino, marca um encontro com aquele moço. E ele de festa em festa, de rave em rave, de orgia em orgia, mas percebia que quanto mais ele se deitava com essas coisas, quanto mais ele se envolvia com essas coisas, seu coração continuava vazio, até que ele correu para o altar, correu para a palavra, não é isso? Se tornou um grande teólogo e, evidentemente, eu creio que percebeu qual era a diferença de uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Então, ao passo que o mundo está caminhando para toda uma vida sem solidez, está descobrindo um apetite que não sabe aonde vai ser satisfeito. É aí onde a igreja entra, glória a Deus. Aproveitando essa necessidade espiritual que está surgindo, a igreja tem que estar preparada, com a espada do Espírito afiada, para desfazer as astutas ciladas do inimigo e conseguir resgatar mais vidas das garras de Satanás e trazer para Cristo, né, a possessão da sua herança. Não é isso, irmãos? Mas se a gente ficar só aqui dentro das quatro paredes, profetizando uns para os outros, interpretando as línguas uns dos outros, curando as enfermidades uns dos outros, discernindo os espíritos uns dos outros, e só aguardando o arrebatamento, como se a igreja fosse um bunker, como se a igreja fosse um subsolo, onde a gente está escondido até o toque do clarim. Ninguém sai, ninguém sai. O bicho está aí, vai pegar, ninguém sai. Não, Cristo chamou a igreja para sair das quatro paredes, para lutar contra os principados, para lutar contra as potestades dos lugares celestiais, para lutar contra as ideologias, contra as filosofias, mas não com panelaço, com queima de pneu, mas com a pregação da palavra, do Evangelho, este pão que alimenta as vidas que estão sedentas pelo Senhor. Sejamos como o apóstolo Judas, que escreveu ali a sua curta carta dizendo que nós devemos lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Como a gente canta, né? Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, não é? Corajosos, pois, em tudo o defendei, marchando para os céus. E que pendão é este, irmão? É o pendão do Evangelho, é a palavra de Deus, que tira as amarras, que tira as escamas dos olhos, que tira o cerume dos ouvidos espirituais, e faz com que o homem frio e resistente fique quebrantado e devotado à majestade soberana do Senhor nosso Deus. Eu posso ouvir um amém? Passa aí para o próximo slide, só fazendo aqui uma conclusão breve, porque amanhã a gente continua. O modernismo, ele é totalmente antagônico ao pós-modernismo.
né? No modernismo, o pensamento se buscava uma unidade, a verdade era absoluta, a certeza era a base do conhecimento. O que o autor falava, o significado que o autor dava é que era buscado, não é isso? No pós-modernismo o pensamento é diverso, tá bom? Não se busca um conceito, se busca o visual, o poético, por isso aquela figura lá do começo. A verdade é relativa. O que fundamenta o discurso, o conhecimento, não é a certeza, é a incerteza. O famoso será. Nunca se chega a um conhecimento profundo. O autor não determina o significado do texto, mas o leitor. Então já mostrei como isso é um perigo para as escrituras. Porque quem determina o significado da Bíblia não é o leitor, é o autor, não é isso? E é por isso que nós estamos vivendo o pós-modernismo, porque a filosofia, a ideologia, as correntes de pensamento, de até alguns teólogos, têm se fundamentado nessa segunda parte do quadro, não é? Ali interessante que duas quedas marcaram a transição epistemológica, né? Em 1789, começa ali o pós-modernismo com a tomada de Bastilha na França. E os sociólogos entendem que ali em 1989, com a queda do Muro de Berlim, se começa ali os primeiros passos do pós-modernismo. E nós já estamos em 2023 e essa corrente ideológica já está totalmente implantada e nós já estamos vivendo as consequências dessa implantação. Mas amanhã a gente vai continuar, porque vamos ter a segunda parte, e eu não quero deixar vocês zorou assim com tanto nome, dizendo misericórdia, bom, falou tanta coisa, não entendi, foi nada, Deus me livre. Então amanhã a gente continua, bota aí o próximo quadro, só para eu mostrar aos irmãos, a gente faz um resumo de como o pluralismo hermenêutico, teológico pode ser perigoso e como a igreja deve andar na contramão destas correntes, defendendo a fé e defendendo as escrituras sagradas e mais algumas questões pontuais e exemplos cotidianos que nós temos visto ao nosso redor e como nós podemos nos posicionar como igreja. Não mostrando os dentes, não rosnando, porque Pedro disse que é com mansidão. Agora veja, um colérico dizendo isso, não é? Porque Pedro era intempestivo. De temperamento era colérico, mas é como assim, irmão, não olhe para mim não, viu? Olhe para Jesus, que é manso e humilde. Quando for defender a fé, não puxe a espada como eu puxei, mas puxa a espada do Espírito. Levanta aí, irmão, a tua Bíblia e maneja bem esta espada, porque nela nós temos vitória em nome de Jesus.